A topografia, ela é o primeiro passo. Ela é o primeiro passo sempre. Sempre que você quiser entender de onde que veio um projeto, você precisa entender que precisou antes, né, daquele projeto existir, precisou de ter uma topografia ali. Então você precisa estar ciente que todo projeto precisa de topografia. Todo projeto precisa de topografia, certo? E a topografia nada mais é do que, como eu falei, ela é a base, né, de todos os projetos. Então eu vou mostrar isso daqui na prática dentro do Civil 3D daqui a pouco. Mas dentro da topografia eu tenho levantamentos topográficos. O que é o levantamento topográfico? É o levantamento primitivo, ou seja, é a caracterização da área, como se a gente pegasse o terreno e colocasse dentro do seu computador para você trabalhar com aquele terreno ali dentro do seu computador. Ou seja, você vai pensar na obra, o projeto é você pensar na obra, só que com uma topografia real, ou seja, eu trago o terreno real existente para dentro do computador, modifico aquele terreno existente ali dentro e aí sim eu gero um projeto, perfeito? E para eu poder ter esse terreno existente, a gente precisa do levantamento topográfico. Por exemplo, aqui na minha tela, ó, eu já estou até com o Civil 3D aberto. Eu vou até desligar porque esse daqui já está com os lotes, né, sobrepostos, mas a gente não precisa, só para a gente poder aqui ter uma ideia do que é o levantamento topográfico. Então, por exemplo, ó, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de levantamento topográfico. Se a gente ligar todo mundo aqui, deixa eu ligar tudo e depois eu desligo o loteamento que está sobreposto. Você vai ver que tem vários pontinhos, né, que foram cadastrados lá em campo, e esses pontinhos é o que simboliza o levantamento topográfico, ou seja, é a caracterização desse terreno. Nada mais é do que a caracterização desse terreno, galera. Então esse levantamento ele vai me dar as características do terreno, beleza? Então tá vendo aqui que tem uns pontinhos aqui, ó, TN, e tem uma elevação. Essa elevação é a cota, né? O que a gente chama de cota, é a elevação relativa ao nível do mar. Então o nível do mar está na cota 0 e a minha cota aqui nesse ponto está na cota 34,629, perfeito? Então aqui, pessoal, eu tenho o levantamento topográfico, ó, todo o cadastro da área. TN significa terreno natural. Percebe que aqui eu tenho rocha, ó. Então, se eu diminuir a escala aqui, por exemplo, a gente consegue ver que eu vou ter, né? Foram pegos vários pontinhos ali justamente para calcular o volume dessa rocha depois, né? Se for necessário tirar essa rocha. Então, tá vendo? Eu tenho o bordo dela aqui. Ela é mesmo ali uma rocha, né? Que tá fora do terreno, ou seja, ela tem uma saliência rochosa ali, ó. Tem mais rocha aqui, tem mais rocha aqui. Então o levantamento topográfico ele serve para fazer essa caracterização do terreno. E em cima dessa caracterização do terreno é onde eu vou desenvolver todos os meus outros projetos depois. Então é importante você saber que o levantamento topográfico ele é a base de absolutamente qualquer projeto de infraestrutura. Já anota isso daí. Não tem como fazer projeto sem levantamento topográfico. Locações. Cara, depois que você está com o projeto pronto, depois que você está com o projeto já no esquema ali, vou mostrar um exemplo aqui para você. Depois que você está com o projeto pronto, o que acontece? A gente vai precisar locar esse projeto lá em campo. Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar desse mesmo empreendimento. Mas quando você está com o projeto em campo, a topografia ela vai lá depois. Para quê? Para poder pegar esse projeto que está no papel e estaquear, materializar isso em campo, para poder a máquina vir e executar a obra. Então toda a parte da locação também está presente na topografia. Rafael, onde é que o Civil 3D entra nisso tudo? Eu já vou te explicar. Mas é importante que você saiba que todo bom projetista ele tem essa noção. Mas não necessariamente precisa ser um topógrafo de campo, certo? Muitas pessoas têm essa dúvida de achar que precisa ter trabalhado em campo com topografia, né, ter feito a topografia lá com equipamento bonitinho para poder ser projetista depois. Não, se fosse assim, nós nem teríamos a quantidade de projetistas suficiente para atender a demanda que a gente tem hoje, né, de projetos no Brasil, no mundo. Ainda assim, ainda faltam projetistas. Imagina que todos os projetistas tivessem, né, que ter sido topógrafos antes. Então isso não é verdade, né? Não existe essa premissa de que precisa ser topógrafo antes para depois virar projetista, tá bom? Então já entenda isso. Então a locação, ela vai ser isso, nada mais é do que pegar e materializar esse projeto lá em campo. Eu vou compartilhando aqui os próximos tópicos enquanto vai abrindo ali o projeto para eu mostrar para você. O cálculo de volume, ou seja,
a topografia ela está muito ligada ao cálculo de volume de movimentação de terra. Então, quando eu faço um projeto, eu calculo um volume. Quando esse projeto começa a ser executado, eu preciso acompanhar, na verdade não, né? Quando eu falo é preciso acompanhar uma topografia em campo para poder ir acompanhando essa evolução e calculando os volumes, quanto já foi movimentado, quanto falta movimentar, quanto foi transportado. Então a topografia está presente nisso. Medições de obra, por exemplo, vou fazer uma rodovia. Nessa rodovia vai ser feito ali terraplenagem, pavimentação. Então a topografia, o que ela vai fazer? Ela vai fazer as medições, ela vai auxiliar nas medições de obra. Ela vai compilar os dados para mostrar o quanto que a obra evoluiu em um determinado período de tempo, geralmente de 30 em 30 dias, ou também de acordo com que vai avançando a obra ali, de camada em camada, né? Então vamos supor, eu fiz uma camada de terraplenagem, a topografia vai lá, faz esse cadastro, compara com a camada anterior, ou compara com o terreno natural, e aí sim a gente tem o volume de terraplenagem que foi aterrado, ou que foi cortado ali naquela região. Então é a medição da obra. E os projetos também. Então, os projetos topográficos, por exemplo, né, fazem parte aí desse universo de topografia que tem tudo a ver também com o Civil 3D, que é algo que a gente vai ver aqui. Então, deixa eu abrir aqui para vocês esse exemplo. Olha só que interessante. Eu falei para vocês aqui da locação da obra. Esse daqui é aquele mesmo loteamento, só que aqui já é um projeto de drenagem. Então você vai ver a gente falar muito sobre isso daqui. E cara, depois que esse projeto está pronto, a gente precisa locar esse projeto lá em campo, ou seja, precisa executar essa obra lá, certo? Então o topógrafo vai ter que pegar a coordenada de cada caixa dessa, né, de cada dispositivo desse e materializar isso lá em campo, ou seja, locar isso lá no trecho, beleza? Para poder conseguir ser executado. Então aqui, pessoal, a gente tem as tabelinhas, tá vendo? Com todos os dados para fazer a alocação da obra depois lá no trecho, lá no campo. Então aqui tem todas as informações, as coordenadas, né, as profundidades, as cotas, os detalhes de cada posto de visita. Então todas essas informações fazem parte aí da locação da obra que a gente estava falando. Então primeiro eu venho com a topografia, faço o projeto, depois eu volto com a topografia para fazer essa locação em campo. Então tá vendo que tem tudo a ver, que a topografia ela tá presente em todas as etapas? E aí depois, o que o Civil 3D tem a ver com isso tudo? O que é o Civil 3D? E o Civil 3D nada mais é do que um software para desenvolver esses projetos, desde a topografia até a entrega final. Então eu mostrei para você aqui um levantamento topográfico, certo? Mostrei o levantamento topográfico e mostrei já também um projeto pronto. Mostrei o projeto pronto. Top demais, né? Então tem essas duas nuances aí. E aí, dentro do Civil 3D, eu consigo desenvolver todos esses projetos aqui, galera. Levantamento topográfico, o projeto urbanístico. O que é o projeto urbanístico, galera? O projeto urbanístico é o projeto que faz a delimitação dos lotes e das áreas, né? Então, aqui eu tenho uma prévia do que é esse projeto urbanístico. Aqui está sobreposto, né, no levantamento topográfico. Mas o projetista que desenvolve esse projeto urbanístico, que somos nós no caso, nós vamos usar o levantamento topográfico para desenvolver esse projeto urbanístico, que faz a divisão dos lotes, o posicionamento das quadras, o posicionamento das áreas públicas, né, das áreas de lazer, enfim, das áreas livres de uso público, das ruas, aonde vai ser uma rua mais larga, aonde vai ser uma rua mais estreita, de acordo com as diretrizes daquela prefeitura e de acordo com as normas. Perfeito? Então esse aqui é o projeto urbanístico. É um exemplo aqui para você entender também como é que funciona esse tipo de projeto. A medida dos lotes, né, a medida das áreas, todos os detalhes, o nome das ruas. Então, pessoal, o projeto urbanístico ele também é feito dentro do Civil 3D. Depois a gente tem o projeto geométrico. O que é o projeto geométrico? Vamos ver se a gente tem exemplo, né, para ficar mais fácil aqui da gente entender. O projeto geométrico nada mais é, pessoal, do que o projeto que vai definir a geometria das ruas, que vai definir a geometria ali de todo o loteamento. Não só a geometria horizontal, já vou explicar melhor, mas também a geometria vertical do empreendimento. Por exemplo, aqui tem o exemplo, né, desse projeto geométrico, tá vendo? Ele tem o estaqueamento de cada ruazinha e com base nesse estaqueamento, deixa eu passar para as próximas páginas, eu vou ter aqui o perfil longitudinal de cada rua, que vai mostrar aqui como é que vai ser o comportamento da rua, a geometria dessa rua, certo? Então aqui eu tenho
o comportamento vertical dessa rua, ou seja, as declividades de cada rua, né, as rampas, as curvas verticais, aonde vai ter corte, aonde vai ter aterro. Perfeito? E em seguida, a gente tem também o projeto de terraplenagem, que também é feito dentro do Civil 3D. Daqui a pouco eu mostro mais exemplos para vocês aqui. Projeto de pavimentação, projeto de drenagem, eu também já mostrei aqui um exemplo de drenagem, projeto de esgoto, projeto de abastecimento de água e projeto de sinalização. Todos esses projetos aqui são feitos, né, dentro do Civil 3D. Olha só que maravilha, pessoal. Você aprende uma única ferramenta, um único software e que desenvolve todos esses projetos. É diferente de projetos residenciais, aonde você precisa aprender vários programas diferentes. Ah, para fazer o estrutural é um, para fazer o hidrossanitário é outro, para fazer o arquitetônico já é outro. Cara, que trabalheira. A curva de aprendizado é muito maior do que aprender Civil 3D, certo? Do que aprender a projetar infraestrutura no Civil 3D, porque é tudo dentro de um ambiente só, tudo dentro de uma única ferramenta, entende? Então, dentro do Civil 3D, eu desenvolvo todos esses projetos. A curva de aprendizado é menor, porque você aprende uma única ferramenta e aplica ela, né, replica para todos os projetos. Ou seja, aqui dentro do Civil 3D eu tenho as funcionalidades para fazer cada um desses projetos, dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma ferramenta, dentro do mesmo programa. Eu costumo falar que o Civil 3D ele fica aberto no computador do projetista 24 horas por dia, porque sempre você vai precisar usar ele sempre ali. E para você que assistiu até aqui, eu tenho um convite exclusivo. Eu vou fazer um curso gratuito chamado Jornada Civil 3D, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você aprender a projetar do zero no Civil 3D e crescer na carreira em 2024. Faturar alto com projetos de infraestrutura. Para você participar desse curso gratuito e ainda garantir o seu certificado no final dele, isso mesmo, eu vou liberar um certificado para quem estiver comigo nesse curso gratuito. Para você participar, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição gratuita. E é por lá que eu vou te enviar todos os materiais e os avisos das aulas. Então, ó, clica no link que está aqui na descrição, faz a sua inscrição agora e eu te vejo na Jornada Civil 3D.